Aí vocês vão ver, hoje acaba de direito constitucional, oitava aula hoje constitucional, né? Oitava, a sétima, nem lembro. Aí vocês vão ver que o resto que falta de legislação aí de direito administrativo é suave. Suave. Aí eu volto a dizer, tem gente que fala que constitucional é fácil. Ah, constitucional é muito fácil, todo mundo sabe. Todo mundo dá aula de constitucional, vai. Artigo 5º, parceiro, é fácil mesmo. Artigo 5º, artigo 1º, 2º, 3º, 4º. Artigo 5º não é fácil. Não é fácil o artigo 5º. Tem gente que fala que o artigo 5º é fácil, não é. O artigo 5º hoje ele é recheado de jurisprudência do STF. Recheado. Pessoal, na minha época, quando eu comecei a estudar para concurso público, sabe qual era o maior desafio? Era você conhecer a literalidade dos 70 e poucos incisos do artigo 5º. Hoje isso não cai mais em prova hoje. A literalidade daqueles incisos não cai mais. São 76, né? Por aí, 76 agora. Foi inserido ano passado. Hoje não cai mais a literalidade. Hoje, artigo 5º, concurso para tribunal, sabe o que cai? Jurisprudência do STF. Jurisprudência do STF. Querem um exemplo? Tem lá um inciso que fala assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da lei. Né? Concorda comigo? É o princípio da isonomia, o princípio da igualdade entre homem e mulher. Perfeito. Só que isso aí, pessoal, isso aí é igualdade formal. É a igualdade que está lá no texto da Constituição, está escrito, é igualdade formal. Só que hoje os tribunais superiores, o STF, está preocupado, sabe com o quê? Não é com a igualdade formal. A igualdade formal está lá, todo mundo sabe. Só que a igualdade formal não resolve mais. Se a igualdade formal resolvesse, que está escrita lá desde 1988, as coisas não estariam do jeito que estão. Hoje a igualdade que interessa, sabe qual é? É a igualdade material. E qual a diferença, professor, entre a igualdade formal e a igualdade material? A igualdade material entre homem e mulher tem que ser aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, diante da realidade de cada um e das diferenças fisiológicas que existem entre homens e mulheres. Quer um exemplo? Clássico? TAF para a prova de polícia. Os índices do TAF, da prova de polícia, são os mesmos para mulher e homem? Não são. Isso é igualdade material. Aí não venha me dizer, mas está tratando a mulher de forma privilegiada ou não negativa. Está fazendo igualdade de forma material. Outro exemplo de igualdade material é quando a mulher gestante, ou que acabou de dar à luz, ela não tem condições de fazer um TAF ou fazer uma academia, um curso de formação profissional. E aí ela não pode perder a vaga no concurso dela por causa disso. Ela tem o direito de engravidar. Então suspende essa fase do concurso para ela, depois que ela se recuperar do pós-parto ou da gestação, inclusive em relação àqueles 6 meses de amamentação, ela volta para fazer a academia de polícia. Só para ela, professor? Só para ela, qual o problema? Isso é igualdade material. Não estão percebendo que a igualdade no formal não resolve faz tempo? Não resolve. Estão percebendo a nova abordagem atual do artigo 5º? Essa daí, pô. Caindo em prova toda hora essa tipo de situação. Beleza? Bora? Tudo bem. Tranquilo, isso aqui é tranquilo demais, vocês vão ver. Não é outra tempestade que não, viu, Elisa? Aqui é um chuvisco só isso aqui. Pessoal, vamos falar aqui das funções essenciais da justiça. Então lá dentro do artigo 127 a 135, viu? Bora. Só são essas daqui, ó. A prova pergunta direto: quais são, segundo a Constituição, as funções essenciais da justiça? O Ministério Público, os advogados públicos, os advogados privados e a Defensoria Pública. Certo? Só essa. Não caia na besteira de dizer que o Poder Judiciário é a função essencial da justiça. Não. O Poder Judiciário, a gente acabou de sair dele, ficou lá para trás. E o que é Poder Judiciário? É o Poder Judiciário, meu amigo. Isso aqui são as funções essenciais da justiça. Esse povo aqui é essencial ao sistema de justiça como um todo. Não venha dizer para mim que polícia é função essencial da justiça. Não é. Função essencial da justiça só são essas 4 aí. Ministério Público, a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e Defensoria Pública. Muita gente não sabe o que é Advocacia Pública. Me dê um exemplo aí. Quem são os advogados públicos do Estado de Rondônia? Procuradoria Geral do Estado. São os procuradores do Estado.
Não confunda os procuradores do Estado com os procuradores de justiça. Não confunda os procuradores do Estado com os procuradores da República. Procurador de Justiça e procurador da República são membros do Ministério Público. Entenderam? E os procuradores do Estado são aquelas pessoas que passam no concurso para a PGE, é um concurso também muito difícil, e eles são advogados de quem? Do Estado. Toda causa envolvendo o Estado, ele vai lá advogar para defender o Estado. Se você... Consulta jurídica. Se qualquer órgão do Estado está em dúvida em uma situação jurídica, faz uma consultoria jurídica para eles, eles respondem o Estado. Entendeu? Tipo assim, eu tenho certeza que o Estado, nesse exato momento, deve estar fazendo diversas consultas para a PGE, perguntando, ei, como é que vai ficar a questão do piso dos enfermeiros aí, que foi aprovado agora? Quanto a gente tem que pagar? Desde quando? Paga retroativo? Quem vai dizer isso? São os advogados do Estado, os procuradores os procuradores do Estado. Se um servidor público do Estado de Rondônia processa o Estado, quem vai defender o Estado nesse processo, quem é? São os procuradores do Estado. Deu para entender? Certo? Tudo bem? Beleza. E aí eu já vou falar uma parada aqui interessante. Olha só. Juiz pode advogar? Juiz pode advogar? Em regra? Em regra? Não. Membro do Ministério Público pode advogar? Não. Advogado público pode advogar. Acredita nisso? Pode. Pode. Já pensou? Pode. Então, o procurador do Estado, ele é servidor público do Estado, é ou não é? Ganha lá uns 30 e poucos mil e pode advogar por fora. Não pode assinar. Ele não pode advogar contra a fazenda que o remunera. Ele não pode advogar contra a fazenda que o remunera. Quer um exemplo? Teve uma causa aqui envolvendo o Estado de Rondônia e a usina Santo Antônio. Certo? A causa foi multimilionária. Multimilionária. O procurador que estava defendendo o Estado ganhou a causa. Ganhou a causa, a usina perdeu. O que aconteceu 2 dias depois? A usina contratou o escritório dele. Mas é óbvio. A usina trouxe uns advogados pica das galáxias, lá não sei de onde, de São Paulo, os caras chegam aqui e pedem, não, vou contratar o escritório do procurador. Até porque ele não trabalha sozinho no escritório, tem uns colegas dele, mas ele conhece tudo, eles podem advogar. Juiz está louco com isso. Desembargador está louco com isso aí. Promotor de justiça estão doidos com isso aqui, porque eles não podem advogar. E os caras aqui podem. Querem saber do mais? Os advogados públicos, eles ganham um percentual das causas que eles ganham em nome do Estado. Eles ganham honorário das causas que eles ganham do Estado, 2 vezes por ano. Hã? Não. Só procurador do Estado. Quanto, professor? Alguma coisa em torno de entre 100 e 200 mil reais por ano. Uma coisa nesse sentido. Inclusive, isso é uma decisão ontem do STF, barrando aquilo ali. Declarando ilegal aquilo ali, constitucional. Beleza, entenderam aqui quem são as funções essenciais da justiça, né? As provas estão perguntando se advogado público pode advogar. Pode. Se advogado público pode ganhar honorários das causas que ele define para o Estado. Pode ou não pode? Pode. Juiz pode? Não. Promotor de justiça pode? Não. Outro exemplo. Juiz tem vitaliciedade? Promotor de justiça tem vitaliciedade? Tem. Advogado público tem vitaliciedade? Não. Não. Advogado público é servidor público que nem outro. Advogado público, ele pode ser demitido por processo administrativo disciplinar, porque ele não tem vitaliciedade. Juiz, membro do Ministério Público, só pode ser demitido por sentença judicial transitada e julgado, porque eles são vitalícios. A vitaliciedade de juiz e membro do Ministério Público é atingida com quanto tempo, pessoal, de efetivo exercício? 2 anos. A estabilidade do advogado público
adquirida depois de 3 anos. Ele entra na regra normal de todo servidor público, 3 anos. Entenderam? Certo? Tudo bem? Beleza. E advogado privado, professor? Em merda é a mesma coisa. Tanto é que o artigo da Constituição tem 2 linhas aqui que fala dele. É tão essencial a justiça, né? 2 linhas só, mais nada. Mais nada. Acreditam nisso? Só isso, mais nada. Vocês acham que é sacanagem minha? Presta atenção. Olha bem aqui, ó. É orelha seca total. Eu tô no Código Penal aqui, olha, velho. Meu Deus do céu. Tô no Código Penal ali, olha. Omissão de socorro, olha, diz aí. Ó, Ministério Público gigante, ó. Gigante. Já vamos falar aqui do advogado privado já, tá? Já vamos falar dele. Ó, advocacia pública, tá aí, ó. Olha aí, presta atenção, tá aí, ó. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos termos da lei. Pronto, acabou. Que lei é esse aqui, professor? Estatuto da OAB, Estatuto da Ordem. Pronto. Acabou. Aí já vem para a Defensoria Pública. Olha que humilhação. Né? Olha que humilhação. Só isso aí, ó. O que cai, professor? Quando cai na prova, o que cai? A questão da inviolabilidade dos seus atos e manifestações. O advogado, ele é inviolável, o advogado privado, ele é inviolável em relação aos seus atos e manifestações no exercício da profissão. No exercício da profissão, quando ele está ali como advogado. Tipo assim, como advogado, ele não pode ser processado por injúria, por calúnia, por difamação, porque ele está ali no exercício da profissão dele. Mas o STF já tem entendido que essa inviolabilidade aqui é óbvio que ela não é absoluta. Então, dependendo do que ele fale ali no tribunal, se extrapolar muito, ele pode se responder por esses crimes. Mas, em regra, ele não responde por calúnia, difamação e injúria no exercício da profissão. Fora da profissão, responde como qualquer outro. Entenderam? Certo? E tem outra jurisprudência recente desse ano, que eu acabei de lembrar. Vocês lembram que o STF julgou ano passado, que não tem mais prisão especial para quem tem nível superior? O STF julgou inconstitucional isso ano passado. Foi ou não foi? As dos advogados permanecem. Dá uma moral pro bichinho, pô. O que tem? Deixa quieto. Dos advogados permanecem. Mas veja, essa prisão especial é só enquanto seja uma prisão preventiva ou provisória. A partir do momento que transita em julgado a sentença, ele vai para a cela normal como qualquer outro. Entenderam? Cuidado com isso aí. Professor, não está na Constituição. Sim, eu estou falando, é jurisprudência recente do STF, inclusive. Desse ano, essa jurisprudência, viu? Beleza? Tá? Bora. Tudo bem. Vocês vão ver aqui muita coisa a gente já falou, vou só pincelar no que é mais importante. Tá. Esse caput aqui, pessoal, do artigo 127 cai bastante, que fala que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, eu recomendo ler esse caput algumas vezes, que ele é importante. São princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Pessoal, vou falar aqui rapidinho. O que é o princípio da unidade? Isso aqui é importante para vocês não fazer a prova do Ministério Público, né? Porque eles podem cobrar isso aqui para se tratar do órgão. O princípio da unidade é o seguinte: o Ministério Público ele é visto como um órgão único dentro da sua integralidade. Um órgão único. Ele é indivisível. Ele é um órgão único. Agora, vejam.
Existem dois ministérios públicos. Existe o Ministério Público da União e existe o Ministério Público estaduais. Cada estado tem o seu Ministério Público. É ou não é? Esse princípio da unidade aqui, pessoal, sabe o que é? E o Ministério Público é único dentro do seu ente federado. Então, o Ministério Público Estadual de Rondônia, ele é único dentro do Ministério Público Estadual de Rondônia. Aqui nós temos o Ministério Público da União aqui também. Temos ou não temos? É outro princípio da unidade lá. É um para cada ente. Deu para entender? Indivisibilidade, o que significa? Cada promotor de justiça, ele representa o Ministério Público. Porque o Ministério Público, além de ser único, ter o princípio da unidade, ele é indivisível. Como assim, professor? Não entendi. Se o seu processo começa sendo acompanhado por um promotor, não tem importância nenhuma que durante o curso do processo, diversos promotores assumam aquele processo. Porque pode ter passado 500 promotores, mas todos eles representam um único órgão que é único e indivisível. Deu para entender? Da mesma forma, aquele processo lá, Márcio, que a gente estava conversando agora mesmo, começou com um juiz, foi julgado por outro juiz, qual é o problema? Então pode ter um processo, dependendo do tempo que ele perdure, ele pode ter sido acompanhado por diversos promotores, mas cada promotor desse representou um único Ministério Público em nome do princípio da indivisibilidade. E o Ministério Público tem independência funcional. Pessoal, esses caras aqui, eles são independentes. Sabe o que isso quer dizer? Não existe hierarquia entre um promotor de justiça e o chefe dele. Não existe. Agora entenda, hierarquia jurisdicional, porque hierarquia administrativa existe. Se o chefe do Ministério Público chega e fala, ei, promotor fulano de tal, você vai ser lotado em tal lugar por causa disso e disso. Isso aí é hierarquia o quê? Administrativa. Agora, hierarquia jurisdicional negativa, ele é independente. Se chega o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, e fala, ó, você está com esse processo aí, dá uma olhada nele aí, para mim tem crime, imputa tudo para esse cara. Chega o promotor e fala, não, excelência, não vi crime aqui não, e acabou, mantém a minha posição, esse é meu relatório. Acabou. São independentes. Deu para entender? Certo? Isso é o que significa esses princípios. Tudo que eu falei está aí, ó. Tudo que eu falei está aí. Está aí? Muito bem. Pessoal, olha só, para a gente poder entender isso aqui. Quando eu passo num concurso para promotor de justiça estadual, eu entro como promotor de justiça, certo? Com o passar do tempo, diga-se de passagem, muito tempo, né? Tu trabalha lá, tu sabe, muito tempo, eu posso ser promovido por antiguidade e merecimento a procurador de justiça. Não é isso? Vamos lá? Os procuradores de justiça. Então, procurador de justiça é o cara que está aqui no nível intermediário. E quem é o chefe de todos os promotores de justiça? É o Procurador-Geral de Justiça. É o PGJ. É o Procurador-Geral de Justiça. Deu para entender? Certo? Tá. Isso em âmbito estadual. Em âmbito federal, quando o cara passa num concurso para o Ministério Público Federal, ele não é chamado de promotor de justiça, ele é chamado de Procurador da República. Procurador da República, é o primeiro grau. Depois de muito tempo, eles são promovidos a procuradores regionais da República. Depois de muito tempo. Aí depois de muito tempo ainda, eles são promovidos a subprocuradores gerais da República. E quem é o chefe desse povo todo do Ministério Público Federal? Quem é? É o Procurador-Geral da República, indicado pelo Presidente da República, que fica lá em Brasília. Entenderam? Certo? Está tudo aqui. Certo? Professor, quem pode ser Procurador-Geral da República? Olha só o que eu vou dizer. Não tem lista tríplice. Não tem. Para Procurador-Geral da República. Não tem lista tríplice. Não tem. Só tem que ser alguém que esteja no último nível da carreira de Procurador da República. Os caras antigões, certo? O Presidente da República é livre para nomear qualquer Procurador da República que esteja no último nível da carreira para ser Procurador da República. Agora, tem uma fofoca aí que o Ministério Público Federal quer porque quer indicar 3 nomes para o Lula, e desses 3 ele escolher um. Ele não é obrigado a fazer isso.
Ele prometeu na campanha dele que ele ia fazer isso, mas já está dizendo que não vai fazer. Ele pode indicar qualquer procurador da República que esteja no último grau de hierarquia da carreira. Deu para entender? Estão querendo que ele indique agora porque parece que no primeiro governo dele ele fez isso em 2 mandatos. O Ministério Público apresentou 3 nomes para ele, ele escolheu um. Tudo bem? O Procurador-Geral da República, ele tem mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado infinitas vezes. Procurador-Geral da República, infinitas vezes. Tanto é que esse bandido que está lá em Brasília, Augusto Aras, né, ele já passou 2 anos com o Bolsonaro, passou mais 2 anos com o Bolsonaro e agora o Lula está dizendo que vai ficar com ele. Sabiam disso? O Lula está dizendo que vai ficar com ele. Porque os acordos já estão rolando. Aí muita gente pergunta, mas pode 3 mandatos seguidos? Não tem limite. Não tem. Deu para entender? Já teve um procurador da República na época do Fernando Henrique Cardoso que ele passou 8 anos como procurador-geral da República. O tempo que o Fernando Henrique Cardoso passou como presidente, ele ficou como procurador-geral da República. Deu para entender? Agora vamos lá. E como funciona a regra do Procurador-Geral de Justiça Estadual? Ele é indicado pelo governador para um mandato de 2 anos, certo? Tem lista tríplice, beleza? O governador tem que escolher um dos nomes que estão na lista tríplice e o mandato dele é de 2 anos, prorrogado por mais 2 anos. Não pode ser prorrogado por mais de 2 mandatos consecutivos. Esse é o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual. O Ministério Público Federal não tem lista tríplice e o cara pode ficar lá o tempo que o presidente da República quiser. Certo? Bem parecido, né? Aí as bancas cobram. Aí o Elias ali deve estar pensando, não falei que é outra tempestade? Né, Elias? Não falei que é outra tempestade? Só uma. E tem lista tríplice. O governador é obrigado a seguir a lista tríplice. Vamos lá, presta atenção. O Procurador-Geral da República passa pela sabatina no Congresso Nacional? No Congresso não. No Senado, passa ou não passa? Passa. Não tem lista tríplice, ele passa lá. O Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado, ele passa pela sabatina na Assembleia? Essa pergunta é difícil. Passa? Não passa. E tem uma lógica aqui. Sabe por quê? No Estado não tem lista tríplice? Quem indica não é o próprio Ministério Público? Então a indicação é isenta. A indicação é isenta, é o próprio Ministério Público que está indicando. Por que você submeteu ao Senado? Oi? Não é alguém estranho. Diferente do presidente da República, ele pode mandar lá qualquer um que ele quiser. Aqui não. Foi o próprio Conselho Superior do Ministério Público Estadual que se reuniu e apontou os 3 nomes. Por que você submeter a chancela da Assembleia Legislativa se somos nós que estamos indicando? Lá na Presidência da República, não. É qualquer um, então tem que passar pelo Senado. Entenderam? Qual o mandato do Procurador-Geral da República? 2 anos, né? Ele pode ser destituído antes de acabar os 2 anos? Depende. Se ele estiver chafurdando muito a vida do presidente da República, o presidente pode ficar puto com ele e tentar destituir ele, é ou não é? Mas a destituição tem que passar pelo Senado também. O Senado chama que vem cá, está destituindo por quê antes de acabar o prazo? É porque está investigando o presidente. Vai não, fica. Aí ele fica. Tem que ser aprovada a destituição também pelo Senado Federal. Certo? Professor, das funções essenciais da Justiça, a mais importante é o Ministério Público. Olha, antigamente caía muito o Ministério Público, porque tem todas as particularidades. Só que hoje, a Defensoria Pública tem ganhado muita notoriedade, viu? Bora. Tudo bem. Princípio do promotor natural. Sabe o que é isso? Todo mundo que é processado já tem um órgão do Ministério Público lá para acompanhar um processo. Assim como existe o princípio do juiz natural, está lá na Constituição da República, no artigo 5º, existe também o princípio do promotor natural. Também existe o princípio do defensor público natural. Todo mundo que prezar da Defensoria Pública que for lá, já tem um defensor público lá que vai lhe atender. Desde que você comprove que você não tem necessidade de arcar com as custas do processo. Agora, não existe princípio do delegado natural, viu? O delegado aqui é orelha seca. Nem está ali nas funções essenciais da Justiça, nem está.
Não existe princípio do delegado natural. Tem juiz natural, tem promotor natural, tem defensor natural, mas não tem delegado natural. O Ministério Público tem autonomia, pessoal, administrativo, financeiro, orçamentário? Claro que tem. Vão tentar fazer um concurso de vocês aí, vão pagar o salário pode ser maior do que o do TJ, maior do que o da Assembleia, eles têm autonomia. Só que os cargos têm que ser criados por lei. Eles têm que mandar a proposta orçamentária deles, respeitando o prazo da lei orçamentária anual, todo ano, para o governador. Aí o governador pega aquela proposta e manda para a Assembleia, na Assembleia é votado e está tudo certo para o ano que vem. Mas eles têm autonomia. Deu para entender? Óbvio que tem. Não é correto você dizer que o Ministério Público é um quarto poder. Não é. Não é um quarto poder. Ele está ali no limbo ali. Né? Tem alguns doutrinadores que consideram que é um quarto poder, mas a doutrina majoritária não entende que o Ministério Público é um quarto poder. Mas mesmo não sendo um quarto poder da República, eles têm autonomia administrativa, financeira, orçamentária, etc. Só tem que cumprir as regras da lei orçamentária anual. Deu para entender? Uma pergunta que sempre cai em prova em relação a isso aqui, ó. Presta atenção. Se o Ministério Público do Estado de Rondônia, nesse ano, já passou o prazo da lei orçamentária anual? A proposta já passou o prazo. Se o Ministério Público esse ano não tiver mandado a sua proposta orçamentária dentro do prazo da LOA, da Lei Orgânica Anual, o que acontece? Ele vai ficar sem receita para o ano que vem? Negativo. O que o governador e a Assembleia vão entender? Olha, se ele não mandou, subentende que o que foi gasto no ano passado vai servir para o próximo ano. Só repete o mesmo orçamento. Ele vai se lascar porque não vai dar o dinheiro, mas repete o mesmo orçamento. A prova vai dizer que vai ficar sem receita, que absurdo. Ou que a receita vai diminuir, negativo. Simplesmente subentende que vai ser a mesma receita. Entenderam? Certo? Professor, tudo isso que você está falando tá aí? Tá. Tá tudo aí, viu? Tá tudo aí. Tá tudo aí. Tudo bem. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá falando exatamente disso. Né? Tá falando disso, né? Exatamente isso aí. Muito bem. Muito bem. Tá aí, ó. Existe o Ministério Público da União, o Ministério Público Estadual. Olha, cuidado com o artigo 128. Olha só. O Ministério Público abrange, ou seja, o Ministério Público no Brasil inteiro abrange o Ministério Público da União, que compreende. Vejam que o Ministério Público da União tem 4 entes. Quem são? O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. São 4 Ministérios Públicos dentro do Ministério Público da União. E lá embaixo, quem estão? O Ministério Público Estadual. O MP Rondônia está bem aqui, ó. Está bem aqui. Presta atenção. Esse concurso que vai ter para o MPU, vai ter concurso do MPU esse ano, você pode ser lotado em um desses órgãos aqui, ó. Um desses 4 aqui. O concurso, o edital vai lá, Ministério Público da União. Aí esse edital é enorme. Sabe por quê? Porque é por 4 órgãos. Aí vão vir as vagas só para o Ministério Público do Trabalho, só para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público Militar, Distrito Federal e Territórios. Aí eu já digo que aqui é só em Brasília, ó, esses 2 aqui. Esses 2 aqui tem aqui em Porto Velho, tem aqui em Rondônia, esses 2. Esse aqui fica ali do paralelo a Calama e esse aqui fica do lado do... isso. Esse aqui é quase em frente ao TCE. Esse aqui, para quem quiser ir lá para Brasília, vai poder fazer a prova aqui concorrendo para Brasília. Eu já digo que quem for fazer para cá, já adianta, vai ter que estudar direito penal militar e processual penal militar. Vou fazer para cá. Quem for fazer para cá, vai ter que estudar direito do trabalho e processual do trabalho. Quem for fazer para cá, vai ter que estudar penal, processo penal, civil e processo civil. Beleza? Vai. Mas top demais. Top demais. Top demais. Eu falei para vocês no início do nosso curso que dos tribunais federais, para mim, o TRE é o melhor de todos. Já falei para vocês, né? Agora eu vou falar outra coisa. Meu amigo, MPU e TRE, vixi, MPU é melhor. Quadro menor. Quando o quadro é menor, subentende que sobra mais o quê? Dinheiro. Se sobra mais dinheiro, os salários são o quê? Maiores. Olha o prédio do Ministério Público do Trabalho aqui, cara. O povo vai tirar foto lá de formatura. O povo tira foto lá na porta. Quem se forma em direito, tira foto lá. Olha, pode negócio desse. Né? Tudo bem. Achando que vai ajudar alguma coisa passar no concurso. Vai ajudar, não. As responsabilidades são maiores. São bem maiores. Oi?
É o quê? É o quê? Ah, vai atrair. Uhum. Vai. Atrai. Ou passa o dia todinho lá, vê se atrai. Sim. Eu acho que no sol quente atrai mais ainda. Se 1 hora da tarde, né? Atrai mais ainda. Atrai. Ainda tem esse povo aí. É o MP Contas, diz aí. Ministério Público de Contas. Esse aqui, então... Pessoal, são pessoas, são membros do Ministério Público. Olha o que eu vou dizer. Não estão aqui. Está escrito Ministério Público de Contas aqui? Está escrito aqui? Não. É um membro, é um Ministério Público que só existe dentro dos tribunais de contas. É isso, que ele ficou um tempão para ser chamado, né? Não, ganhou na Mega Sena, velho. Salário ali desembargador. Analista, né? Não, ganhou na Mega Sena. Então, o Ministério Público de Contas são membros do Ministério Público que não pertencem a esse povo aqui. A prova vai dizer que o membro do Ministério Público de Contas pertence ao membro do Ministério Público Estadual. Não. É um concurso específico lá para o Tribunal de Contas. O cara passa, ele vai ser membro do Ministério Público do Tribunal de Contas respectivo. Esse colega dela aí que passou aí. Né? Em 2010, foi chamado ano passado, esse ano, né? 13 anos depois. Deu algum problema no concurso e entrou na justiça, né? Certíssimo. Passou por... Olha aí, ó. Foi o mesmo dela. Foi o mesmo, ó. O mesmo concurso. Ganhou na Mega Sena. Mesma coisa. Então tá, não são, viu? Não pertencem. Olha, não se insere na estrutura do Ministério Público Comum, viu? Salário inicial que é salário desembargador. Já falei das chefias. Tá aí, ó. Quem escolhe, quem nomeia esse povo. Tá. Pessoal, foi por prerrogativa de função. É do Tribunal de Justiça a competência para julgar os membros do Ministério Público Estadual nos crimes comuns de responsabilidade. Normal. É do Tribunal de Justiça. Ok? Agora, em relação aos membros do Ministério Público da União, toda atenção é pouca. Olha aí, ó. O Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, da União, da Federal, ele vai ser julgado nos crimes comuns pelo STF e nos crimes de responsabilidade pelo Senado. Os membros do Ministério Público da União que atuem na segunda instância ou superiores são julgados nos crimes comuns de responsabilidade pelo STJ. O membro do Ministério Público que atua na primeira instância são julgados também nos crimes comuns de responsabilidade pelo respectivo TRF, da região onde eles trabalham. Beleza? Então, cuidado. Aqui, nada demais, né? Nada demais aí. Competência do TJ. Agora aqui, nos membros do Ministério Público da União, cuidado com esse povo aqui. Aí botei outro gráficozinho com todas essas competências. Esses gráficos ajudam, né? Ajuda esses gráficos aí, viu? Sabe aquelas garantias que nós vimos do juiz? Vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade do subsídio, lembra? Mesma coisa aqui para esse cara. Mesma coisa. Não muda nada, ó. Mesma coisa. O professor repetiu por quê? O material ficar completo. Lembra lá que juiz não pode ter nenhum outro cargo ou função? Lembra? Salvo onde professor, mas não pode ser coaching. Lembra? Mesma coisa aqui. Lembra da quarentena de entrada e de saída do juiz? 3 anos, não é? Mesma coisa aqui. Lembra que o juiz não pode exercer atividade política partidária? Lembra? Membro do Ministério Público também não pode. Mesma coisa, não muda nada. Tá aí, ó. Não muda nada. Isso aí, eles não podem, né? Já falei, exercer advocacia e nem receber custos honorários. O advogado do Estado pode, eles não podem. Muito bem. E aí, galera, é o seguinte, ó, sinto muito, não vai dar para terminar esse assunto, mas ele é fácil. Ele é muito fácil, ele não é difícil, ele é fácil. A apostila está bem didática, tá? Tá bem tranquila, bem autoexplicativa. Se tiver alguma dúvida, manda no grupo que eu respondo. Eu vou mandar o gabarito das questões no grupo. E aí... Oi? Tá não? Rapaz, excluído, ó. Quem excluiu ela? No grupo, né? Fui eu, né? Fui eu que não botei. Desculpa, viu? Vou botar lá.
Botar. Ah, não tá perdendo muita coisa não, só fofoca lá. Jogo do Brasil, essas coisas lá que rola. Né? Brincadeira. Ei, aí quinta-feira a gente volta. E aí direito administrativo e legislação do MP até a prova. Certo? Olha, talvez, se não der tempo, eu acho que eu vou ter que marcar uma aula com vocês aí. Se todo mundo quiser vir, beleza. Estão convidados, né? Talvez, vou ter que marcar uma aula extra com o pessoal do MP. A gente dá uma olhada numa legislação lá. Quem quiser vir, pode vir, mas talvez. Hã? Eu vou ver, eu aviso com antecedência para a gente poder se acertar. Mas não é certo ainda, só se a gente não conseguir, mas vai dar. A gente tem 3 aulas até a prova ainda, né? 3 aulas. É quinta agora, terça que vem e na próxima quinta. E aí no outro domingo vocês já estarão lá de frente com o CESP, né? Espocar a cara do CESP lá. Fechou? Um abraço, gente. Obrigado. Até mais, viu? Até mais.